Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico, 1 Coríntios 7 verso 38. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Introdução. 1 Coríntios 7 lida com questões complexas sobre casamento, celibato e relacionamento sexual dentro do contexto da igreja primitiva. O apóstolo Paulo aborda estas questões em resposta a perguntas feitas pelos coríntios, 7 verso 1, oferecendo conselhos práticos e teológicos. O versículo 38, assim quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. É um resumo conciso de sua preferência pelo celibato, permanecer solteiro ou solteira, em virtude das dificuldades, verso 28, ou tempos difíceis, verso 26, presentes e futuros. É importante entender que Paulo não condena o casamento, mas o compara com o celibato, enfatizando as vantagens deste último em termos de dedicação irrestrita ao serviço de Deus. Contexto histórico. Para compreender o contexto de 1 Coríntios 7:38, é crucial considerar a situação da igreja em Corinto e a cosmovisão da época. Corinto era uma cidade portuária próspera, mas também conhecida por sua imoralidade, 1 Coríntios 5 verso 1, 1 Coríntios 6 versos 12 ao 20. Os cristãos ali enfrentavam pressões culturais significativas relacionadas à sexualidade e ao casamento. Paulo reconhece a importância do casamento para evitar a imoralidade sexual, 7:2. No entanto, ele também destaca que o tempo presente é um tempo de angústia, verso 26. Isso pode se referir a perseguições, dificuldades econômicas ou uma expectativa iminente do retorno de Cristo. Neste contexto, o apóstolo sugere que o celibato oferece maior liberdade e flexibilidade para servir a Deus sem as preocupações e responsabilidades adicionais do casamento, 7 versos 32 ao 35. Além disso, como os solteiros, viúvos e virgens, tinham interesse nas coisas do Senhor, verso 34, Paulo acreditava que eles eram menos distraídos do serviço a Deus. Interpretação, em uma perspectiva teológica protestante e trinitária, 1 Coríntios 7:38 não deve ser interpretado como uma desvalorização do casamento, mas como um reconhecimento de que tanto o casamento quanto o celibato são caminhos válidos para servir a Deus. O casamento é uma instituição criada por Deus, Gênesis 2 versos 18 ao 25, abençoada e utilizada para o bem da humanidade. No entanto, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece que, em certas circunstâncias, o celibato pode ser uma opção mais vantajosa para se dedicar totalmente ao reino de Deus. A frase "quem não casa faz melhor ainda" deve ser entendida dentro do contexto específico apresentado no capítulo. Não é uma regra universal para todos os cristãos, mas um conselho para aqueles que têm o dom do celibato, 7 verso 7, e que se sentem chamados a uma dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Essa dedicação é vista como melhor no sentido de que permite uma maior concentração nas coisas do Senhor sem as distrações do mundo. É importante enfatizar que tanto o casamento quanto o celibato devem ser vividos para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Para os crentes contemporâneos, o versículo nos lembra que a escolha entre casamento e celibato deve ser feita com oração, discernimento e de acordo com o chamado individual que recebemos de Deus. O importante é buscar a vontade de Deus para nossas vidas.
O importante é buscar a vontade de Deus para nossas vidas e viver de maneira que o honre, seja no casamento ou no celibato. Veja as referências. Mateus 19 verso 12, pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Este versículo de Mateus complementa a ideia de 1 Coríntios 7,38, mostrando que Jesus reconhecia que alguns indivíduos são chamados a viver em celibato por causa do reino dos céus. Assim como Paulo, Jesus não impõe o celibato, mas reconhece que é uma vocação para alguns. 1 Timóteo 4 versos 3 ao 5, esses mestres proíbem o casamento e o consumo de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Este versículo adverte contra aqueles que proíbem o casamento, destacando que o casamento é bom e foi criado por Deus. Essa advertência ressalta que a visão de Paulo sobre o celibato em 1 Coríntios 7 não é uma condenação do casamento, mas sim uma ênfase na liberdade e dedicação que o celibato pode oferecer a alguns. Essas referências cruzadas ajudam a equilibrar a interpretação de 1 Coríntios 7,38, garantindo que não se promova um desprezo pelo casamento, mas sim um reconhecimento da diversidade de chamados e dons dentro do corpo de Cristo. Ambos, o casamento e o celibato, são importantes para a Igreja e devem ser vividos de forma a glorificar a Deus.